Então aqui, ó, esse daqui é o bis-GMA, que o Cris Níquel colocou lá, é o monômero principal que a gente tem numa resina. Vocês conseguem ver o quanto ele é viscoso? Ele faz, olha, uma fita, ele parece uma cola. Por que que isso acontece? Essa molécula, quando a gente avalia ela separada, ela tem uma estrutura muito grande, ela tem um alto peso molecular e, principalmente, ela apresenta o quê? Alguns anéis aromáticos. Lembra lá do ensino médio, os anéis aromáticos? Então, esses anéis aromáticos, eles aumentam o peso molecular da nossa molécula e faz com que ela seja uma molécula, sim, mais viscosa. E aí, se eu quiser, por exemplo, aqui, já incorporar minhas partículas de carga, será que eu consigo? Nessa cola aqui? Não consigo, né? Ela é muito viscosa. E aí, o que que eu preciso acrescentar aqui, então? Os monômeros diluentes, não é? E aí, a gente tem, por exemplo, aqui o TEG-DMA. Consegue ver lá o quanto ele é fluido? Aí, essa molécula, o que que acontece? Ela tem um peso molecular menor, ela tem a ausência de anéis aromáticos, então é uma molécula que a gente consegue ter uma flexibilidade maior nela. Ela é mais fluida. Isso. Aqui o que que a gente tem? Alguém chuta? Ah, sim. Canforoquinona, exatamente. Então a gente tem aqui o nosso fotoiniciador, a canforoquinona, que vai reagir com quem? Exatamente. Essa... Aí. Olha lá, como que vem, tá vendo? Isso. Essa é a canforoquinona. Essa é a cânfora. E aí a canforoquinona, o que que acontece? A gente tem essa coloração amarelada nela, né? Então é um dos problemas que a gente tem quando a gente colocava muita canforoquinona e era só a canforoquinona como fotoiniciador. Vocês vão estudar mais pra frente que a gente tem outros sistemas fotoiniciadores que não apresentam essa cor amarelada, porque isso daqui dá aquele tom mais escurecido nas resinas, certo? Qual que é o comprimento de onda que ela necessitar? E aí tá, a gente colocou a substância para evitar uma polimerização precoce. Quem é? Quem que vai, que é o antioxidante, que vai impedir a polimerização? BHT. Isso. E aí o BHT eu acho que vocês nem vão conseguir. Estão conseguindo ver lá as bolinhas? É bem pouquinho. Vê? Os cristais, né? É. Vamos lá, o BHT? Mais ou menos isso. Então o BHT ele é em pequena quantidade, porque se eu colocar demais, não vai acontecer o meu processo de polimerização. E aqui eu tenho uma gotinha do DMA-MA, que é a nossa amina terciária, que vai reagir com a canforoquinona, certo? Que também é em pequena quantidade. Vocês já ouviram falar daquela resina comercial, a Z100? A Z100, o que que ela tem como porção orgânica? Exatamente bis-GMA e TEG-DMA. Na formulação da própria empresa, na 3M, se a gente pegar o manual, eles não falam pra gente quanto tem de cada um. Mas na literatura, nos artigos científicos, quando a gente vai trabalhar com resina composta experimental, com monômero principal, bis-GMA, e monômero diluente, TEG, a gente tem muito bem estabelecido que eu trabalho como? Com 60% de bis ou 70% de bis e 40% de TEG ou 30% de TEG. Então, se eu considerar 100%, 40% vai ser de TEG e 60% vai ser de bis. Ou 70-30, certo? Os demais componentes a gente utiliza em proporções de 0,001% ou 0,002%. O que que vai diferenciar? O que que eu estou usando lá no meu sistema monomérico e as quantidades. Então, em relação ao sistema, à nossa porção orgânica, são por proporções ínfimas, mas que eu tenho que calcular as proporções para eu conseguir esse processo de polimerização adequado. Quanto às partículas de carga, o que que a gente tem normalmente? A resina Z100, que apresenta o bis e o TEG, eles trabalham com uma porcentagem de partículas de carga de cerca de 71,5% de partículas de carga, que é o que eu trabalhei
No meu mestrado, eu trabalhava com 70% de partículas de carga em porção inorgânica da minha resina composta, certo? Então é uma quantidade muito alta de partículas de carga, por isso eu preciso tanto de uma porção orgânica que me permita incorporar essas partículas, porque se eu incorporo, o Cris explicou pra gente, a gente tem o silano, que faz a união da porção orgânica com a porção inorgânica. Se eu incorporar essas partículas de carga e eu não fizer uma ótima incorporação e eu não conseguir a ligação dessas duas porções, eu vou enfraquecer o meu material, eu vou reduzir as minhas propriedades biomecânicas dele, certo? Então eu preciso de uma interação adequada, que aí vai do processo de silanização adequado e principalmente das proporções adequadas para a gente conseguir uma mistura ideal, certo? Então aqui eu vou colocar o tag junto ao BGMA. E aí, com a incorporação devagarzinho, a gente vai conseguindo diluir o bis no tag. Enquanto isso, eu vou passando para vocês verem aqui, ó, a resina dentro da bisnaga, para vocês verem a consistência dela, tá? Como ela vem. Olha lá, vai adicionar a teoforoquinona. BGMA, tag DMA e o fotoiniciador canforoquinona. Será que se a gente colocar aqui na plaquinha de vidro e tentar polimerizar, vai dar certo? Não. Vamos ver então. Vai ou não vai? Se você olhar diretamente para ela. Olha lá. Polimerizou? Não. Por que não polimerizou? Faltando silano. Não. Quem que ela não colocou? Vou colocar então o BHT. Os cristais de BHT. O que o cristal de BHT vai fazer? Um agente antioxidante, vai impedir a reação. Igual se você pegar a bisnaga de resina e abrir ela, essa luz não vai polimerizar. Ju, por que você colocou o BHT antes de colocar a amina? Exatamente para essa molécula ficar disponível no meio e quando eu colocar a amina, se houver a formação de algum radical livre, ele vai reagir com a minha substância antioxidante. Ele vai reagir com o BHT e não com os monômeros.
Aqui, ó, isso daqui que vocês estavam perguntando. Agora eu vou colocar Olha lá, ó. a amina. Vai lá, projeto. Cutuca lá, projeto. Polimerizou, olha lá. Durinho. Tá vendo? Tá vendo ali aquele pó? Sim. Aquilo ali são partículas vítreas. Quais são as partículas de carga que são mais utilizadas? A sílica, o quartzo, certo? São partículas vítreas que a gente vai colocar lá para alterar a viscosidade e aumentar a resistência do material. A Ju vai fazer um teste super interessante aqui, ó. Vocês estão vendo primeiro a resina está absolutamente translúcida. Agora nós vamos começar a colocar as partículas. É lógico que na empresa, além dessas partículas, tem cromatizadores que vão dar a cor específica dos vários tipos de cor que existe para resina. Aqui nós não temos esses cromatizadores, então nós vamos colocar só as partículas. E aí vocês vão ver que essa partícula é super branca. Então, à medida que ela vai sendo colocada, nós vamos alterar a opacidade daquele material. Quanto mais branco a gente vai colocando, ela vai ficando mais opaca. Isso é o que vai diferenciar, em um primeiro momento, as resinas que são indicadas para usar no esmalte, que é mais translúcido, e as resinas que são para serem utilizadas na dentina. Viram que agora está uma coisa mais leitosa, ó. É lógico que ela não vai ficar branquinha, porque é uma mistura de várias coisas. Mas percebam o quanto nós já temos de diferença em relação à translucidez, que antigamente tinha muita. Agora nós já temos uma coisa parecendo que está turvado ali, ó. Pinga ali? Pinga. Nós vamos fazer essas gotinhas aqui, para depois a gente polimerizar todas elas e vocês observarem a diferença. Agora a Ju vai colocar mais um pouco de carga. Aí ela vai misturar e colocar uma outra gotinha. Nós não estamos agora nessas porções intermediárias aqui com nenhum rigor em termos de quantidade correta. É só para que vocês observem o que acontece com a adição de partícula de carga. Deixa eu pôr mais um pouco. Agora vai pôr, põe mais uma gotinha lá. Vamos colocando várias. Ó, uma próxima gota. Acho que na placa não... Depois que polimerizar a gente vê a diferença. Olha que a coisa começou a engrossar o caldo, tá vendo? Igualzinho fazer bolo, ó. Aí aqui... Agora, visualmente, Que você é o consegue ver a problema da alteração da sílica. viscosidade, A viu? sílica, ela é transparente, essa sílica. A partícula, ela não fica transparente assim. A Ju lembrou uma coisa interessante aqui, ó. Vocês estão vendo ficar opaco, lógico, pela adição desse componente que é branco, mas ela é sílica. Sílica é o componente que vocês estão vendo aí no vidro. E vidro é transparente. Então por que ela fica branquinha? Porque isso está super, mega, ultra moído. É igual você pegar um prato lá na sua casa e deixar ele cair no chão. O prato é transparente. Na hora que cai, você vê todos os pedacinhos de vidro porque quebrou tudo, né?
Então é mais ou menos a ideia que a gente tem aqui. Quando você mistura outros tipos de partícula que tem uma coloração mais branca, aumenta ainda mais esse nível de opacidade. Mas já é nítido, absolutamente nítido a diferença que a gente tem, tanto de opacidade quanto de viscosidade do produto. Ó. Agora já começou a ficar uma coisa mais grossa, ó, mais pegajosa. Estão vendo que os outros que tinham menos quantidade, quando a Ju colocou na placa, se esparramou mais fácil. Lembram da aula de adesão? Um dos requisitos importantes que a gente tem que ter é que a tensão superficial do líquido seja menor do que a energia de superfície do sólido, né? Ou seja, o líquido precisa se espalhar bastante.